e nós vamos orar e vamos clamar a Deus esse mês todo. E esta igreja, irmãos, que nasceu no coração desta mulher, ainda muito jovem, em 1922, quando a Aimee estava viajando pelos Estados Unidos, ali ministrando a palavra de Deus. Ela tinha um carro, naquele carro ela tinha uma tenda. Ela chegava nas cidades, ela montava aquela tenda e multidões vinham até ela para ouvir a palavra do Senhor Deus. E ali em Aimee havia uma unção de cura divina, em Aimee havia uma unção de libertação. E foi no mês de julho de 1922, em Oakland, na Califórnia, num dia quando a Aimee, ela está nessa tenda pregando a palavra de Deus, uma simples missionária que passava de cidade em cidade pregando. A igreja ainda não existia como organização, era uma mulher missionária que levava o amor de Jesus. Um dia, numa dessas pregações, a Aimee está pregando o livro de Ezequiel, capítulo 1. Ela está pregando esse texto que está aí na sua mão. Em Ezequiel capítulo 1, nós temos uma visão que o profeta teve. E nesta visão ele vê um ser que tem 4 rostos. Olha o que diz o versículo 10. Ezequiel 1:10. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, o rosto de leão no lado direito, o rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Esta visão nós dizemos que é uma visão messiânica, ou seja, ela fala do Messias, ela fala de Jesus o Salvador. E aí, pregando então esse texto, ela tem a revelação que esse texto está falando acerca de Jesus. A Aimee não foi a única pessoa, irmãos, que teve essa revelação. Várias pessoas por toda a história do cristianismo também tiveram. Mas naquele dia ela percebe algo diferente. Então, ao falar do Evangelho, ao falar de Jesus, e nós podemos ver que a Bíblia também mostra Jesus de 4 formas. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que apresenta Jesus como aquele que salva, aquele que batiza, aquele que cura e o rei que breve voltará. Então ela está simplesmente pregando Jesus, apresentando Jesus, e ali então dos seus lábios sai a expressão: o Evangelho de Cristo é o Evangelho quadrangular. E então ela no seu livro ali diz que algo de repente acontece naquela tenda, uma presença de Deus invade, muitas pessoas são curadas e libertas, e ali, irmãos, nasceu essa igreja maravilhosa que nós amamos, a igreja do Evangelho quadrangular. Amém, igreja? O Evangelho quadrangular não significa que é o Evangelho nosso. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, mas que apresentamos de uma forma quadrangular. Amém, igreja? E nós vamos ver um vídeo agora para a gente entender um pouquinho sobre a nossa fundadora e a nossa igreja. Era o começo do século XX, em um tempo em que mulheres não poderiam pregar a palavra de Deus. Aimee, pequena aos olhos do homem, guerreira aos olhos de Deus, liderou reuniões em diversos continentes. Sua audácia ficou conhecida por todo o mundo. Através de sua coragem, centenas de milhares de almas foram salvas, curadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Nasceu em meu íntimo uma melodia que parecia tocar e ser sustentada sobre 4 cordas vibrantes e trêmulas, enquanto eu refletia sobre a visão do profeta Ezequiel. Fiquei parada por um instante e escutei, agarrada ao púlpito, quase sacudida por esplendor e alegria, que brotaram então do fogo ardente do meu coração as palavras: Evangelho quadrangular. Na face do leão, contemplamos aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A face do boi tipifica aquele que carrega os fardos, que levou sobre si as nossas fraquezas e enfermidades. Na face da águia, vemos refletidas as visões arrebatadoras do reino do mundo. Na face do homem, contemplados o Salvador, o homem de dores, que sabe o que é padecer, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Este é o Evangelho perfeito, completo, para o corpo, alma
pecado que continua vivo até hoje. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Nesta noite, irmãos, Deus quer falar conosco sobre a primeira face de Jesus, o rosto do homem. Por que o rosto do homem, irmãos, representa Jesus? A Bíblia nos ensina que foi por um homem que o pecado foi introduzido na humanidade. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, puros, sem nenhum pecado, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto daquela árvore proibida, e assim o pecado entrou em Adão. Mas não somente em Adão, irmãos. Adão, como o primeiro homem, ele trouxe a contaminação de toda a humanidade. Assim, todo ser humano, ele já nasce um pecador. E se por um homem, irmãos, o pecado foi introduzido, por um homem o pecado também deveria ser retirado. Mas que homem que haveria sobre este mundo capaz de remover o pecado? Pois todo homem também é um pecador. Se qualquer homem, irmãos, tentasse remover o pecado, seria como construir uma ponte quebrada que não chegaria em lugar nenhum. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ele toma a forma de um homem. Por isso que muitas vezes Jesus é representado e é dito a expressão Jesus, o Filho do homem. E é isso que quer receber, isso que quer simbolizar, é isso que representa o rosto de homem. Jesus que toma a forma de homem e vem habitar em nós, e vem viver, irmãos, entre a humanidade. Só Jesus, irmãos, já estava exaltado e glorificado em toda a glória, e ele então vem até nós para viver. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emmanuel, o Deus conosco. Ele habitou entre nós, ele viveu, ele sofreu tudo de um ser humano só. Tem alguém que entende, que conhece a sua dor, esse é o Senhor Jesus. Talvez você pode dizer, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém realmente sabe daquilo que eu estou passando. Jesus sabe cada uma das suas feridas, Jesus sabe cada um dos seus traumas, Jesus sabe cada uma das suas crises no seu interior, pois ele viveu aqui neste mundo. E ao viver, irmãos, neste mundo, Jesus ele morre na cruz do Calvário, e ali então ele faz a obra de salvação. Diga comigo, obra. Diga mais forte, a obra de salvação, aonde, irmãos, os nossos pecados são perdoados, aonde os nossos pecados são lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos hoje de vermelho, para celebrar esta salvação que recebemos em Cristo Jesus, a salvação da nossa alma. E a obra, irmãos, da salvação foi a maior obra que Deus já realizou. Você sabia disso? E olha que Deus fez coisas grandiosas. Por exemplo, Deus ele criou o universo, não é mesmo? Criou os planetas, criou este mundo, criou o ar, criou as montanhas, criou os mares. E a Bíblia diz que tudo isso Deus criou somente com a sua palavra. Ele diz, haja luz e houve luz. Ele disse, haja as águas e houveram as águas. Mas quando, irmão, se tratou da salvação, Deus não criou com palavras, ele criou com seu sacrifício. Ele teve que morrer, ele teve que dar a vida. E a pergunta que Deus diz para nós aqui nessa noite: a salvação de Cristo, a alegria de ser salvo, ainda mexe com você? Isso traz alegria na sua vida, irmãos? A obra de salvação, temos a salvação, é a maior preciosidade que nós podemos ter nesta vida. A maior realização e conquista que nós podemos ter é entregarmos a nossa vida a Jesus e termos o nosso nome escrito no livro da vida e vivemos a eternidade com o Senhor. Nada é mais importante do que isso, porque tudo que fizermos neste mundo, irmãos, ficará nesse mundo. Podemos formar famílias, podemos criar carreiras, podemos abrir empresas, podemos ter diplomas, mas nada disso vai durar, irmãos, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida. Após a morte passará a eternidade no inferno. O inferno, ele existe, o inferno não é uma historinha inventada. Nós precisamos se alegrar de termos esta salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? E foi isso que o salmista disse, o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 12. Após pecar, após estar profundamente arrependido, Davi então ele expressa uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. Olha para cá, ele diz:
Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Diga comigo, a alegria da salvação. E o que é, irmãos, a alegria da salvação? O que é ter esta alegria na vida? Não de uma conquista, não de um bem que você adquire, mas a alegria de ser salvo. A alegria, irmãos, da salvação é quando nós temos essa plenitude de felicidade no nosso interior, de termos uma vida cheia da presença de Jesus habitando dentro de nós. Eu oro pelos meus filhos, pelo casamento deles, eu oro pela profissão deles, eu oro pelo sucesso dos meus filhos, mas o que eu mais oro pelos meus filhos, e a minha oração por todos nós que estamos aqui hoje, é que todos nós possamos ter um encontro verdadeiro e profundo com Jesus. É que esta alegria de Jesus, ela habite em nosso interior, esse prazer de termos Jesus dentro de nós. Mas preste atenção, quando eu falo de ter Jesus dentro de nós, eu não estou falando de ter Jesus aqui na mente, não. Billy, um dos maiores evangelistas que já houve, ele dizia: você sabe qual é a maior distância entre o homem e Deus? Ele disse: a maior distância entre o homem e Deus é uma distância de apenas 45 centímetros. Mas quais são esses 45 centímetros, pastor? Os 45 centímetros em média, da mente para o coração. Muitos de nós talvez até ouvimos Jesus, talvez até entregou a sua vida a Jesus, mas isso é algo que está ainda somente na tua mente, uma informação que foi lhe dada, um convencimento que você chegou. Mas Jesus, irmãos, tem que sair da mente e habitar em nosso coração, e preencher o nosso ser, e preencher a nossa vida. Quando Deus criou o homem, Deus colocou um espaço dentro do homem que só pode ser preenchido por Jesus. Se você não estiver cheio de Jesus, sempre se sentirá insatisfeito, sempre sentirá que algo está faltando dentro de você, sempre sentirá um vazio no seu interior. E o homem, irmãos, com este vazio, ele vai em busca de algo para preencher esse vazio. Muitos irmãos se iludem e acham então que uma vida bem-sucedida é o que realmente vai preencher o seu interior. Talvez eles pensam que os bens, as coisas que eles adquirirem, isso vai trazer aquilo que vai preencher esta alma. Conta-se certa vez que havia um homem empresário muito bem sucedido, com muitos posses, e ele estava ali no seu escritório, nervoso, angustiado, quando ali uma simples faxineira estava varrendo o chão e estava cantando e feliz. E ele perguntou para ela: como que você, com tão pouco, ele era o pagador dela, ele sabia o salário dela, como que você pode estar tão feliz com tão pouco, e eu com tanto estou aqui infeliz? Então aquela faxineira diz assim para o senhor dela, para o chefe dela, diz: meu chefe, com todo respeito, aprenda algo, o muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus, ele é muito. Quando nós procuramos nos encher e preencher com coisas, irmãos, só viveremos falidos, e serão dívidas, porque estaremos sempre à procura de algo a mais, sempre à procura de algo para preencher. É o celular novo, é o tênis novo, é o carro novo. Nós pensamos que isso vai trazer alegria sobre nós. Esses dias eu via na internet, foi lançado o novo iPhone, e ele tem uma câmera diferente. E ali estava se vendendo na internet uma pecinha que você colocava na câmera do iPhone, e agora ele ia aparecer um iPhone novo. E eu fiquei pensando: por que fazer isso? Por que colocar simplesmente uma pecinha? Porque pela câmera do celular que você segura assim, você já sabe o modelo do celular. Outros estão iludidos, tentando preencher o seu interior com o poder, com a conquista, e pensam que se tiverem os cargos, se tiverem as funções, se forem nomeados, representados, reconhecidos, isso vai fazer com que ele se sinta valorizado. Ele precisa que pessoas cheguem até ele, que o seu nome seja falado. Ele precisa de tantos seguidores no Instagram. E assim, quando ele não consegue, ele percebe que aquilo não preenche, nunca é o suficiente. Haverá sempre a frustração, o vazio continuará. Outros estão iludidos, e talvez alguns de nós aqui, iludidos com os prazeres do mundo, com os relacionamentos,
Alguns desses prazeres são errados e prejudiciais, como bebidas, como drogas. Esses dias eu estava no supermercado, tinha 2 homens atrás conversando, e eles estavam fazendo o planejamento deles para beberem toda noite. Eu não sou mexeriqueiro não, viu, irmãos? É que eles estavam falando alto demais, viu? E eles começavam a falar: nós vamos comprar uma garrafa de uísque, nós vamos abrir aquela garrafa de vinho. E ali eu pude perceber o vazio naqueles homens. E nessa noite nós vamos esquecer tudo. E precisava daquilo para esquecer, para dar uma desligada da vida. Um vazio. Quem tem o Senhor Jesus, irmãos, não precisa de nada disso. Ele vai aos pés de Jesus e Jesus limpa a sua alma. Alguns prazeres deste mundo talvez não são ruins, como formar uma família, como você viajar. Nada disso, às vezes, irmãos, não é tão ruim assim, mas não vai preencher o seu interior. E sabe o que acontece? Nós vivemos assim uma vida de cobrança. Eu amo minha esposa, eu sei que ela me ama, eu amo os meus filhos, mas existe algo, irmãos, que nenhuma esposa vai poder preencher, que só Jesus que preenche. E quando eu não estou cheio então de Jesus, eu começo a fazer da minha casa um lugar extremamente de cobrança. Será que você, maridão, não está querendo que a tua esposa produza algo dentro de você que só Jesus pode produzir? Filhos, e assim pessoas vão se entrando em relacionamentos, e entra em um relacionamento, entra em outro, cada relacionamento ela vai se machucando. Outros procuram se preencher na religiosidade e começam a fazer obras religiosas, até obras de generosidade, obras de caridade, que também é bom, mas também não vai preencher. A palavra religião significa religar o homem para com Deus. E a religiosidade, irmãos, é uma escada que o homem constrói entre ele até Deus, para chegar até Deus. Mas Jesus, irmãos, ele também é uma escada, mas não é uma escada de religião. Ter Jesus não é ter uma religião, porque religião é a escada do homem para com Deus, mas Jesus é a escada de Deus para com o homem. Ele veio até nós, ele vai até a sua vida. Outros procuram se encher com as filosofias desse mundo, com o conhecimento, com a informação. Vivemos numa era, irmãos, que é abundância de cursos. Você pode fazer cursos 24 horas por dia na internet. E estudar é muito bom, mas jamais vai poder preencher Jesus em seu interior. E assim nós vemos quantas pessoas, irmãos, enfadadas do conhecimento, e a solidão ainda está ali dentro dela. Se Jesus não preencher o seu interior, tudo será em vão, o vazio ainda existirá, você viverá cansado, frustrado. E esse é um dos motivos porque muitos estão cansados, porque estão tentando com toda a sua força preencher o seu interior com só Jesus, que pode realmente encher nossa alma. Mas também, irmãos, nós não podemos esquecer. Talvez nós que já temos uma caminhada com Jesus, você pode dizer: pastor, mas eu já sou de Jesus. Mas, irmãos, até mesmo aqueles que talvez têm muito tempo de convertido, às vezes ainda podem se iludir. Olhe para cá. Às vezes essa ilusão pode ser as bênçãos. Preste atenção o que você vai ouvir agora, irmãos. Deus, ele tem bênçãos para dar e milagres. Quantos creem que o Senhor pode realizar um milagre na sua vida? Mas, irmãos, nós temos que entender que mesmo quando Deus nos dá uma bênção e um milagre, aquela bênção, aquele milagre ainda não é o próprio Senhor Jesus. Até mesmo uma bênção e um milagre que vem de Jesus não é o próprio Jesus. Se eu der um presente para você, uma camisa, é um presente meu. Vamos imaginar que eu sou Jesus e eu dou um presente para você. Você vai levar aquela camiseta para sua casa, você vai poder usar aquela camiseta, mas presta atenção, você vai estar com um presente que eu dei. Você pode estar usando um presente que veio de mim, mas você não está com a minha companhia, porque a minha companhia, você tem que andar comigo. E esse é um dos motivos porque há muitos crentes desanimados. Muitos. Esse é um dos motivos porque há muitos crentes que o mundo ainda é atrativo. Ele está na igreja, mas a distância ainda está grande. O mundo é atrativo. O mundo chama atenção. Quando Jesus preenche o teu ser,
tudo deste mundo, irmãos, perde o brilho. Não satisfaz mais o teu ser. E as adversidades na vida, elas vêm para nos testar. Se estamos com Cristo por causa de bênçãos ou porque Ele nos ama. E sabe quando eu percebo esse teste? Quando eu escuto um crente dizer: eu vou à igreja e nada acontece. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria. E ali eu me preocupo, porque eu vejo que aquele crente, ele não entendeu ainda. Ele define ser de Jesus por coisas dando certo ou coisas dando errado. E ele não consegue compreender as palavras do profeta que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que os animais não produzam, ainda que nada de bom esteja acontecendo, eu continuo me alegrando no Senhor. Que o Senhor Jesus, irmãos, possa preencher o teu coração, que nós possamos voltar a amar Jesus, e que nós possamos continuar tendo esta alegria da salvação, a alegria de termos Jesus, de sermos dele, de preencher o nosso coração. Que ao falarmos de salvação e de cruz, que as lágrimas possam voltar a rolar dos nossos olhos. Para isso, para viver novamente Jesus, é preciso crer nele. Se você ainda não creu, creia hoje. Reconheça que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele está no meio de nós. E Ele toma a forma de homem, o rosto de homem. E só um Deus tão grande se humilha e se torna tão pequeno para habitar dentro de todos os nós. Se você ainda não se entregou, se você ainda não desceu as águas do batismo, Jesus está te chamando. Ele quer habitar em você e fazer uma grande obra na sua vida. Se aproxime dele com fé. Ele te recebe, ele te ouve, ele te ama, e ele tem o poder de mudar a sua história. Para ter Jesus em nosso ser, é preciso gastar tempo com ele. Repita comigo essa sigla de 3 letras apenas: a letra T, a letra S e a letra D. Diga comigo assim: TSD. Diga assim bem forte comigo: tempo a sós com Deus. Como anda o seu tempo a sós com Ele? Mateus 6, Jesus disse: fecha a porta do teu quarto, esteja comigo. Pastor, mas na minha casa o quarto, a questão não é o quarto, a questão é você desconectar deste mundo. Talvez você pode falar assim: pastor, eu faço as minhas orações todas as manhãs 20 minutos. Ei, não é disso que eu estou falando. Isso é protocolar, isso é a religiosidade. Sim, você tem que orar todos os dias de manhã, buscar a Deus. Mas o que eu estou falando, e o que Deus fala conosco, olhe para cá, é de simplesmente querer Jesus. E não chegar a Ele como um mágico, como um Papai Noel, com uma lista de necessidades. Oração ainda funciona. E para falar com Ele não é WhatsApp. Para falar com Ele não é e-mail. Para falar com Ele é joelho no chão e entrar em sua presença. Talvez hoje você está aqui pensando: ah, se eu tivesse um dinheiro a mais, ah, se eu tivesse uma pessoa, ah, se eu tivesse aquele emprego, ah, se eu tivesse aquela solução. Ei, presta atenção, essa não é a grande solução da sua vida. A sua única e grande solução é a pessoa de Jesus. Se você perguntar: pastor, qual é o tema da pregação desta noite? A pregação de hoje chama-se Jesus, o nome poderoso. Para estar cheio de Jesus, tem que amar o que Jesus ama. Nós temos que deixar o pecado, irmãos. E o pecado, presta atenção, muitos não entendem quando Deus fala sobre pecado. Eles ficam revoltados: ah, mas é muito chato, você de Jesus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ei, você não entendeu nada ainda não. Quando, irmãos, Deus fala sobre nós de um pecado, diz: olha, não faça isso. Sabia que Deus, irmãos, quando Ele vê o homem pecando, Ele não fica ansioso, Ele não fica angustiado.
Às vezes lá a pessoa está lá pecando e Deus está no trono dele lá. Ai, isso aqui, essa coisa. Ai, meu Deus, né? Deus fala para ele mesmo, né? Ai, meu Deus, ai, isso aqui. Olha aqui. Ei, presta atenção, Deus é Deus. Deus não fica estressado nem ansioso, não. O homem pode pecar torto e direito, Deus continua sendo Deus, não muda nada em Deus. O pecado, irmãos, ele prejudica a nós mesmos. Quando Deus fala assim, não faça isso, não é porque Ele vai ficar triste. Quando Ele diz não faça isso, porque isso vai prejudicar você mesmo. Jesus certa vez disse, olha, na lei do Velho Testamento dizia, homens, não se envolvam com outras mulheres, porque isso não agrada a Deus, isso é um pecado. Jesus disse lá em Mateus, se um homem olhar para uma mulher e já desejar ela, ele já comete pecado dentro de si. Aí você pode falar, puxa vida, Jesus pegou muito pesado, né? Só do homem olhar, desejar já é pecado. Por que isso vai prejudicar? E esses dias eu recebi um vídeo de um neuro, e ele estava explicando sobre o efeito da pornografia. E a ciência já comprovou, quando um homem, ele olha para uma mulher e começa a ter imaginações e desejos com ela, uma química começa a ser liberada no seu cérebro, no seu corpo, que prejudica ele mesmo. O que a ciência está descobrindo agora, Jesus já revelou há 2000 anos atrás. Se coloque de pé glorificando. Para ter Jesus, Jesus está falando contigo nesta noite. Para ter Jesus tem que amar o que Jesus ama. E o que Jesus ama, irmãos, é ver os seus filhos juntos e unidos. Não existe esse negócio de eu e Deus, Deus e eu não preciso, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ei, presta atenção, não é do seu jeito. O reino é dele, é do jeito dele. E ele disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus tem alegria de quando nós estamos juntos. Como que podem criar esse negócio que eu sirvo Jesus do meu jeito, da minha casa, somente com Ele? Não, é quando estamos juntos que é a prova da nossa fidelidade, é a prova da transformação de Deus em nós. Quando eu preciso ter Jesus, e eu quero ter Jesus em meu ser, em meu interior, eu preciso amar aquilo que Ele me ama, aquilo que Ele ama. E a minha oração, irmãos, coloque a mão em teu coração nesta noite. Feche teus olhos e escute esse versículo. A minha oração por todos nós que estamos aqui é para que Gálatas capítulo 2, verso 20 se torne uma realidade na sua vida. Assim como Paulo um dia expressou, que a sua vida também um dia chegue nesse nível. E assim Paulo disse, e a palavra de Deus diz, porque fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus diz, eu estou com saudade do meu filho. Levante as duas mãos agora o mais alto que você puder. E para ter Jesus dentro, é preciso desejá-lo. Chame por Ele agora. Ele diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Fale com Ele agora. Jesus está aqui. E essa mensagem é sobre Ele. Porque tudo pertence a Ele, tudo é através dEle, e para Ele são todas as coisas. Será que você pode agora lembrar do dia do seu batismo? Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Você pode dizer isso? Senhor Jesus, nos inunde com a Tua presença. Que nós possamos desejar Jesus. Que nós possamos querer Jesus. Que Jesus encha o nosso ser de manhã, à tarde, à noite. O seu coração está queimando ainda por Jesus.
agora. Entregue-se a Ele novamente. Talvez você precise se arrepender, estar buscando tantas soluções. Talvez hoje você esteja aqui cansado de preencher esse vazio no seu interior. Talvez você está exigindo de outros. Talvez você está cheio de dívidas. Talvez você está tentando ser e ter a aprovação dos outros, quando a nossa única solução é Jesus. Aleluia, Senhor. Comece a declarar que Ele é santo. Só tu és santo. Declare: não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Olabaxerê. Não há outro Jesus. Declare com toda a sua força. Oh Senhor Jesus, cuida do teu filho agora, Jesus. Cuida da tua filha, Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado agora. Oh Senhor, ore agora não por você, mas ore por esta vida que Deus colocou aí. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Oh, venha, Senhor, encher. Oh, abra sua boca agora. Você que fala em línguas, comece a orar em línguas agora. Oh, deixe o Espírito Santo te encher. Derrame agora, Senhor, tua unção. Abra tua boca agora e diga: Senhor, me encha, Senhor. Jesus, eu te quero. Em Jesus eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer cada dia mais. Jesus, se revela esta vida, se revela ela, Jesus. Que cada um que está aqui possa ter uma experiência profunda contigo, Jesus. Que o seu coração seja circuncidado ao coração de Cristo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Oh, Jesus, vai passando agora. Oh, tua palavra diz: aonde 2 ou 3 pessoas se reúnem em meu nome, eu estaria ali. Renova, Senhor, renova esta vida. Toda tristeza, todo desânimo, síndrome do pânico, crise de ansiedade, toda opressão diabólica, toda angústia na alma, eu expulso agora. Saia em nome de Jesus. Segure a mão do seu irmão, levante a mão dele bem alto agora. Comece a orar. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, Jesus. Só tu és santo, Senhor. Oh Deus, não há outro como tu. Eu te quero, Jesus. Jesus, o meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Eu te desejo. Eu quero mergulhar em ti. Eu quero mergulhar em ti, Jesus. Entra em mim, Jesus. Eu quero estar em ti. E eu quero o Senhor em mim, Senhor. Pai, tu és lindo. Oh Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Aleluia, Jesus. Faz assim com as tuas mãos agora. Senhor nosso Deus, eterno Pai, e nós oramos por aquelas 3 grandes bênçãos deste mês, Pai. Leva o teu filho à frente da sua época, Senhor. Abra sua mente com soluções, criatividade e estratégias, ó Senhor. Senhor, derrama agora o espírito de conquista sobre o teu filho. Você vai vencer, o Jesus diz, você vai vencer. Derrama sobre ele agora uma unção de alegria, Senhor, inexplicável. Uma alegria, Deus, ó Pai, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E nós não poderíamos encerrar esta noite sem dar a você a chance de fazer de Jesus o teu Salvador e voltar para Ele e se entregar novamente a Ele. Se você quer entregar-se a Jesus, põe a mão em teu coração agora.
Repita bem forte comigo esta oração. Vamos dizer tudo junto. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti. Escreva agora o meu nome no livro da vida. Diga bem forte: eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Reescreva agora, Jesus, a minha história.